Na verdade, de maneira meio geral, assim, para quem fala de tecnologia apropriada, de tecnologia social, muito pouco se fala de Gandhi, muito pouco se escreveu sobre isso, na verdade, assim, sobre os detalhes do que significou essa política da roca de fiar, de onde que ela se inseria. Os poucos que falam disso são o Schumacher e o Herrera, e falam em momentos pontuais, assim. Depois disso, o que acontece é uma referência constante a essas mesmas citações que eles fazem. E aí, tentando buscar um pouco mais de elementos para entender isso, acho que tem duas coisas do momento da história onde surge a proposta do Gandhi de inserção da roda de fiar, que vale a pena ser citado. O primeiro deles é que a ideia de... Por que era a política, como que a gente conhece a política do uso da roca de fiar? No momento de disputa contra o Império Britânico na Índia, no momento de disputa pela independência indiana, Gandhi propõe que os indianos voltem a usar a roca de fiar como maneira de fiarem as suas próprias roupas e dessa maneira enfrentarem a indústria têxtil britânica, que era, digamos, o alicerce do econômico daquele império, um dos. E acho que a primeira coisa que vale a pena resgatar é que essa noção de enfrentar o Império Britânico a partir de um boicote aos seus alicerces econômicos não é propriamente do Gandhi. E aí, assim, o Congresso Nacional, que é o principal partido da oposição indiana que luta contra o Império Britânico, surge em 1885, no Congresso Nacional. Nessa época, Gandhi ainda não era politicamente ativo dentro da Índia, ele estava iniciando seu processo de formação política na África do Sul. E aí, de 1907 a 1911, tem um chamado Movimento Swadesh, que é tido como o momento de mobilização política mais importante da época pré-gandiana. E por que esse movimento é importante para a gente entender a roca de fiar? Swadesh, em termos na tradução que fazem aqui no Ocidente, é tido como autossuficiência. E aí, no momento em que o Império Britânico propõe fazer uma repartição da região de Bengala da Índia, isso gera uma forte mobilização, uma forte comoção social naquele contexto, porque os indianos eram contra esse processo de repartição, eles diziam que era uma proposta de dividir para a Inglaterra poder controlar aquele espaço. A Inglaterra argumentava que era uma questão de administração, de melhorar as condições administrativas, enfim. Isso gerou um bojo de mobilização social, de descontento social, e aproveitando esse contexto, houve uma organização desse chamado Movimento Swadesh, que era a ideia de boicotar ao Império Britânico até que fosse desfeita a proposta da repartição. E como que eles faziam esse boicote? Eles boicotavam os itens estrangeiros, incluindo roupas, alimentos, as instituições educacionais inglesas, e eles conseguiram mobilizar pela primeira vez na história da luta nacionalista indiana um contingente grande de pessoas que incluíam pessoas da classe média e das classes populares e não só da elite, como era caracterizado o movimento no período anterior. E aí eles conseguiram isso especialmente a partir dessa ideia de revalorização do CAD, que é a roupa que se produz a partir dessa forma de fiação, de uso da alimentação deles, de repensar as escolas indianas. E nessa época já se propagava a ideia de que a melhor maneira de combater a presença do Império Britânico seria de que os indianos fiassem as suas próprias roupas. Já existem discursos de lideranças que vão nesse sentido. E aí eles falam que é quando começa a se espalhar de forma mais contundente, que eles chamam de espírito Swadesh, que é o espírito esse de autossuficiência, da gente dar conta de produzir, da gente romper, digamos, com esse processo de dependência do Império. Aí é em 1915 que Gandhi volta para a Índia e que Gandhi daí se articula de maneira mais orgânica com o Congresso Nacional. E aí em 1920 que Gandhi lança sua primeira grande mobilização, que ficou conhecida como Movimento de Não Cooperação. Está escrito errado ali, né? Que é quando ele tenta difundir essa ideia de se retomar o uso da roca de fiar para conseguir combater como forma de resistir, digamos, ao processo de colonização. O movimento de não cooperação não incluía só a política de uso da roca de fiar, mas uma série de outras formas de boicote, né? Se faziam grandes fogueiras para queimar as roupas inglesas, se faziam piquetes nos mercados que vendiam itens estrangeiros,
houveram grandes paralisações, enfim, uma série de outras coisas, entre elas a política do uso da roca de fiar. Agora, qual que é a especificidade, né? Por que ficou tão conhecido, o que Gandhi conseguiu de diferente, digamos assim? Apesar do movimento anterior, do movimento Swadeshti lá em 1907 a 1910, o movimento Swadeshti no final, ele ficou tão conhecido porque no final ele de fato conseguiu reverter o processo de repartição, né? Então toda a mobilização social serviu um pouco para isso. Só que é Gandhi que, digamos, que consegue avançar na cadeia produtiva da tecelagem. Porque no movimento Swadeshti, apesar de existir a resistência de não vamos usar itens estrangeiros, era menos forte, não era tão forte a possibilidade de produção local da própria roupa. E aí Gandhi faz essa propaganda, tão implacável que eles dizem, né, pelo uso da roca de fiar, que seria a forma de construção da autonomia das vilas indianas. Ele insiste mais nessa coisa de precisamos avançar no sentido de produzir os nossos próprios fios. E aí eu só trouxe aqui alguns elementos para a gente entender a importância, né, que teve essa política, né, a bandeira indiana, quando acontece a independência, a bandeira indiana contém o símbolo da roca de fiar, né? Os autores que analisam esse período falam que Gandhi entendia o uso da roca de fiar como solução de todos os males, assim, para tudo Gandhi entendia que a roca de fiar resolvia. Mas o que eu acho importante de destacar, assim, que para além dessa coisa da roca de fiar ser a possibilidade de enfrentamento ao processo de colonização, Gandhi tinha uma visão de que, enfim, eu estou falando de Gandhi, eu li algumas coisas dele, mas muitas coisas do que analisam dele, né? Mas acho que uma coisa que me chamou muita atenção é que a proposta dele de uso da roca estava inserida numa proposta que ele tinha de que a Índia livre deveria ser uma Índia onde as vilas, as comunidades rurais, fossem autônomas e que o poder ficasse descentralizado a partir dessas vilas. Ele era muito crítico a uma construção que havia de se pensar a independência indiana que saísse da lógica do poder colonial para entrar numa lógica de controle da Índia pela elite indiana. Então ele insistia muito de que as vilas deveriam ser autônomas e para isso elas precisariam ser capazes de produzir o próprio alimento, a própria roupa e a própria moradia. Então era no pilar de pensar a construção autônoma das vilas, a partir da sua capacidade de se sustentar, né, nesses termos. Então para viver você precisa de roupa, de comida e de casa, que ele propunha o uso da roca de fiar. Então ela era muito mais do que a possibilidade, ela era também uma proposta de geração de emprego para quem estava no meio rural da Índia, mas ela era muito mais uma proposta que se inseria na ideia de como podemos construir a nossa autonomia. E a diferença também desse momento é porque Gandhi foi, na época gandiana, foi quando a luta nacionalista na Índia ela se massificou de maneira bastante significativa. Para antes desse período, a luta era bem mais reduzida, no contexto de Gandhi, que se espalha pela Índia toda, digamos, o espírito nacionalista, assim, a ideia de disputar. Agora, a coisa que vale a pena, que eu queria destacar aqui também, outro elemento, é que aquela imagem, eu fiquei pensando por quê, né? Mas assim, essa imagem, que é uma das imagens mais divulgadas da roca de fiar, que é o Gandhi fiando, eu acho que é uma imagem que ajuda a obscurecer um dos fatos que é mais óbvios sobre a roca de fiar, que é o fato de que, tradicionalmente, quem faz o trabalho de fiação são as mulheres. E, assim, como muitos outros trabalhos que exigem paciência, que exigem um trabalho mais refinado, mais delicado, que é cansativo, né? Muitos desses tipos de trabalhos são tradicionalmente feitos por mulheres. Então, o Gandhi, ele não era alheio a essa informação, a esse fato de que quem fiavam eram as mulheres. Muito pelo contrário, ele sabia, ele era muito ciente disso. Essa frase é uma frase dele, ele dizia isso, né? Adão tecia, a Eva fiava, e era dessa maneira que se dava, digamos, a divisão sexual do trabalho de fazer as roupas. E aí na Índia, quando ele faz esse apelo de que as pessoas voltassem a fiar, ele sabia que esse apelo ele estava fazendo às mulheres. A principal preocupação, na verdade, dele, quando ele falava do desemprego no campo,
desemprego no meio rural indiano, não era uma preocupação com os homens, mas era uma preocupação com o fato de que as mulheres não tinham atividade econômica quando ele fala, né, nas entre-safras, digamos assim, os termos de hoje. Né? Então, algumas mulheres trabalhavam na agricultura, mas a maior parte do tempo elas não tinham emprego. Então, ele tinha uma preocupação forte, por um lado, de garantir emprego às mulheres, mas também ele entendia que as mulheres eram um elo importante para ele conseguir massificar a luta. Ele entendia que elas poderiam ser o elo dele com essas comunidades que viviam nas vilas. Aqui eu queria só resgatar o nome de duas mulheres, bem rápido. Tem uma indiana que se chama Gangaben Yagnik, né? Eu não sei nem pronunciar o segundo nome dela. Mas ela tem um livro publicado em 1988 que se chama 2080 Receitas para o Autoemprego. Ela era uma mulher que percorria as vilas indianas, registrando e fomentando diferentes possibilidades de autoemprego, especialmente para as mulheres. E esse livro dela é conhecido como o Manual Swadesh, foi um livro muito divulgado nessa época. E outra mulher importante nesse processo histórico também é a Gangaben Mahimundar, que se tem muito pouca informação dela, na verdade. O que há de informação sobre ela está na autobiografia do Gandhi, que o Gandhi descreve ao longo de 3 capítulos na autobiografia dele as dificuldades que ele enfrentou para conseguir resgatar o uso da roca de fiar. Porque essa é uma coisa importante da gente entender. Quando o Gandhi surge com essa proposta, a roca de fiar já era um equipamento deixado absolutamente em desuso na Índia, não era uma coisa comum, não era uma coisa que se encontrasse. E aí, ele, nessa tentativa de resgatar a forma de trabalho artesanal, ele vai contando como ele foi conseguindo ocupar diferentes cadeias, como foi possível encontrar artesãos que ensinassem eles a usar a arte de tecer os tecidos, mas que no momento de chegar à arte de fiar, ele tinha muita dificuldade, especialmente porque era um trabalho realizado pelas mulheres, e ele tinha dificuldade de acesso a essas mulheres. E aí ele destaca a Gangaben Mahimundar como a mulher que conseguiu reacessar as mulheres que fiavam, aprender a fiar, levar as primeiras rocas até a comunidade onde ele vivia, ensinar a comunidade dele a fiar e, a partir daí, um pouco começar a redisseminar, digamos, o uso da roca de fiar. Ele enaltece um monte essa mulher, assim, na autobiografia, meio impressionante, mas eu acho que o fato que vale a pena destacar é que, né, existiu uma mulher no miolo da história que permitiu essa política se tornar uma realidade, né, naquele contexto. Outra coisa que é importante de ser dita, e que para mim foi uma grande novidade eu descobrir isso, né, já tinha escutado tanto falar sobre Gandhi, mas eu não sabia que Gandhi, na verdade, é uma grande referência, um grande nome na luta política das mulheres indianas. E aí existe uma vasta literatura, existe muita coisa escrita em inglês, tanto da Índia quanto da Inglaterra e dos Estados Unidos, sobre Gandhi e as mulheres, que falam sobre sobre essa questão. E essa literatura analisa alguns elementos diferentes. Assim. Um deles fala muito sobre a visão que Gandhi tinha do papel das mulheres na sociedade e o papel que ele almejava para as mulheres na sociedade. E aí falam muito disso porque ele tinha uma visão particular com relação aos outros líderes da luta nacionalista indiana. O Gandhi entendia as mulheres como moralmente superiores aos homens. Ele entendia... como é que eu vou explicar isso? Ele tinha uma visão de que as mulheres... ele dizia que as mulheres eram os melhores soldados para o exército não violento dele. Ele entendia que as mulheres... tinham em sua essência uma conectividade maior, não só com as divindades, com a espiritualidade, mas que elas eram, por natureza, seres menos violentos, seres que podiam encampar, digamos, um processo mais harmonioso de relação entre os seres humanos. Assim. E aí, ele era muito crítico ao fato de que ele dizia de que a subordinação das mulheres na sociedade indiana não estava relacionada a nenhum elemento natural, mas ela estava relacionada à maneira como as mulheres eram tratadas naquela sociedade, como se construía isso socialmente. Então, isso me impressiona bastante, assim, de ficar pensando, né, que, sei lá, Gandhi é uma visão que hoje a gente chama de gênero, né, que é entender como socialmente se constrói a opressão. Então, isso era bastante significativo. E aí, a partir desse discurso dele, também a partir desse chamado dele para as mulheres participarem da mobilização
nacionalista, isso teve muito sucesso, assim, muito sucesso. Primeiro porque, enfim, o resultado mais evidente é que muitas mulheres aderiram à luta a partir daí, e muitas a partir do uso da roca de fiar. Eles falam que na época existiam algumas autoras que tinham a existência do que eles chamam clubes de spinning, que era como se fossem clubes de rodar. Eles organizavam nas comunidades um espaço onde todas as mulheres iam fiar, e ali era feito um processo de formação política com as mulheres. Então muitas mulheres a partir dali se tornaram lideranças do movimento. E apesar de já existir, isso vale a pena dizer, assim, já existia uma mobilização na Índia de mulheres, um movimento de mulheres organizado na Índia desde quando surge o Congresso Nacional. Era inicialmente mais elitizado, mas a partir da época gandiana ele se massifica também, ele se amplia. Outra coisa que eles falam bastante, eles analisam também muito sobre as relações pessoais que Gandhi tinha com as mulheres. Assim. Então, vão analisar a relação dele com a Kasturba Gandhi, que é a esposa dele, né? E com algumas outras mulheres que ao redor dele se tornam lideranças do movimento nacionalista. Então, também falam bastante disso. E também criticam um pouco os limites da proposta do Gandhi, porque um autor vai ser especialmente crítico ao fato de que Gandhi, ele propõe o uso da roca, ele repropõe a inserção da roca de fiar, o trabalho de fiação na Índia, mas ele recoloca uma técnica que já estava absolutamente esquecida, ele recoloca ela em termos já segregados por gênero. Então, ele recoloca a proposta do uso da roca de fiar para as mulheres. Poderia ser uma tarefa recolocada em termos de vamos fiar homens e mulheres, mas ele recoloca isso na mão das mulheres e ele recoloca também num discurso de que as mulheres, que isso é interessante porque as mulheres podem fazer o trabalho de fiação desde as suas casas. Então isso não implicava que elas fossem deixar a função delas enquanto donas de casa para poder estar na causa nacionalista. E essa ideia de que ele não rompe com essa divisão, as autoras vão dizer que facilitou muito a que os maridos acatassem a possibilidade delas fiarem e delas participarem da causa nacionalista, porque elas não poderiam deixar sua função quanto mães e esposas para fazer isso. Ele coloca, isso é sua prioridade, ser mãe e ser esposa. Né? E aí você pode fiar também e participar da luta nacionalista a partir daí. Essa aqui é uma das principais autoras que escreve sobre as principais autoras desse campo, né, de Gandhi e as mulheres, e ela diz: a propaganda implacável de Gandhi a favor do chakra e do Khadi, o Khadi é o nome da roupa, né, que se faz com esses fios, foi desenhada para levar o espírito do nacionalismo e liberdade para dentro de cada casa, mesmo nas vilas mais remotas. Assim, lutas políticas abstratas contra o controle colonial ganhavam forma concreta para as pessoas comuns. Essa foi uma maneira notável de alcançar as mulheres e fazer a ponte entre sua vida privada e a vida econômica e política do país. A decisão sobre o que vestir na família é mais provavelmente uma tarefa das mulheres, e Gandhi foi capaz de imbuir essa tarefa aparentemente mundana com um novo significado político-moral. A escolha pelo uso do Khadi passa a representar uma posição política, de oposição ao controle colonial e de afirmação da liberdade. Só de destacar dessa experiência, assim, primeiro é essa da gente procurar cada vez mais entender essa questão de qual que era o projeto político que respaldava a possibilidade do uso da roca de fiar, né? Porque se a gente entende que a tecnologia não é neutra, que a gente tem que refletir sobre os elementos que estão por detrás da construção da tecnologia capitalista, acho que a gente também tem que se dedicar a refletir profundamente quais são os projetos políticos que estão de trás das alternativas que estão sendo colocadas ou que foram colocadas no passado, né? E no caso da experiência de Gandiana, me chamou a atenção pensar que ele tinha uma proposta política não só de organização do espaço da produção, ele tinha uma proposta política de reorganização da Índia a partir da autonomia, e ele tinha também, a partir da inserção das mulheres, ele tinha uma crítica muito forte à questão da intocabilidade, e muitos intocáveis foram para essas comunidades começar a fiar. Então, ele tinha uma proposta de integração entre hindus e muçulmanos, e aí ele também chama muitas mulheres muçulmanas para a luta nacionalista a partir do uso da roca de fiar. Ou seja, a tecnologia que ele propõe, ou a reapropriação dessa tecnologia, ela tinha diversos significados em sua proposta, não depois no uso. Né? Ela já foi pensado o uso dessa tecnologia específica porque ela permitia fortalecer, digamos, a existência desse projeto político. Então, acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, assim.
Depois eu vou voltar nas outras coisas. Mas eu tenho 5 minutos, então vou ter que passar muito rápido. Voltei para tecnologia. Voltei para olhar também as referências de tecnologia apropriada. Nas principais referências, não encontrei nenhuma citação, nenhuma referência à questão da participação das mulheres ou qualquer crítica de gênero. Mas cavucando bastante, eu acabei descobrindo que existe um campo de estudos que se chama Mulher, Desenvolvimento e Tecnologia. Na verdade, que são algumas mulheres do próprio grupo do Schumacher fizeram análises da questão da participação das mulheres na aplicação de projetos de tecnologia apropriada. Elas têm muito essa relação com as políticas internacionais que existiam para o desenvolvimento na África. Então, elas analisavam de que maneira essas mulheres envolvidas nos projetos de desenvolvimento que vinham do norte, se existiam ou não políticas que vinculavam a tecnologia apropriada, como é que era isso. Mas eu vou ter que passar rápido. O principal objetivo delas era analisar as diferentes consequências da aplicação de tecnologia apropriada na vida de homens e mulheres, e especialmente elas tinham a preocupação de colocar as mulheres no mapa de um ator social enquanto sujeito político que deveria interferir sobre a construção das tecnologias apropriadas. Então, e elas criticavam principalmente uma questão que era a invisibilidade do papel das mulheres rurais na África e na Ásia, além de dizer que o movimento era majoritariamente construído por homens. Isso é uma coisa que me parece muito significativa, que a principal crítica que elas vão fazer é o seguinte, que existia uma oferta de tecnologia apropriada para esses países, mas que essa oferta tecnológica era dada especialmente para trabalhos que eram tradicionalmente feitos para os homens, e de que as capacitações técnicas que se faziam a esses projetos eram dadas aos homens, mesmo quando as tecnologias produzidas seriam utilizadas pelas mulheres, porque aqueles trabalhos eram feitos por elas. E elas vão dizer que isso acontece especialmente porque existia uma visão eurocêntrica do que é a divisão sexual do trabalho. Então, eles supunham que as mulheres no meio rural africano eram as mulheres europeias que não trabalhavam no espaço da produção. Então, eles imaginavam essa visão mais clássica de que as mulheres ficam em casa e os homens vão trabalhar, e reproduziam isso a um contexto onde, na verdade, as mulheres no meio rural africano, é isso que elas vão criticar, e aí eu acho que isso é uma coisa complicada. Eu tentei mapear em quais países africanos, de que África que elas estão falando, e isso não foi possível. Elas falam de maneira bastante genérica, assim, no contexto rural africano. Mas, enfim, elas vão fazer uma descrição super detalhada da quantidade de trabalho que as mulheres fazem, de como são as mulheres africanas, na verdade, que se encarregam, naquela época, nos 70, pela maior parte dos trabalhos de produção realizados no campo, e como isso era invisibilizado. Aí, só para trazer uns exemplos que elas citam, então elas vão falar, por exemplo, algumas vezes a tecnologia apropriada era um trator que ajudasse a tratar do solo. Daí o que acontecia? Eles usavam um trator e eles conseguiam plantar uma quantidade muito maior daquela produção, mas eles não se preocupavam com o que acontecia com todas as etapas depois daquilo que eram geralmente feitas pelas mulheres. Então, se produzia mais, tinha que carregar mais de tal produção até as casas, tinha que processar mais grãos dentro das casas, ou tinha que lavar mais não sei o quê. Então elas vão dizer que isso acumulava uma série de trabalhos para as mulheres. Aí ela dá uns outros exemplos, um moinho de pedal. Eu peguei, essa foto é uma foto genérica do Google, mas só para tentar ilustrar, porque a ilustração que elas têm no texto é meio difícil de ver. Mas eles, por exemplo, desenvolveram um moinho para moer grãos que era feito assim, né? De pedalar. Só que aí elas vão dizer, na maior parte da África rural desse momento histórico, muitas mulheres não podem sentar montadas. É socialmente mal visto que as mulheres sentem montadas. Então, os pedais existiam, os moinhos existiam, mas as mulheres não conseguiam usar e os homens não cumpriam a tarefa. Então, muitos deles foram colocados em desuso. Ela fala das bombas d'água, por exemplo, que muitas bombas d'água foram instaladas. O processo de capacitação técnica sobre como usar e sobre como fazer a manutenção dessas bombas foram dadas aos homens, e como quem eram as principais responsáveis pelo processo de garantir o fornecimento de água das casas eram as mulheres. Elas diziam, por exemplo, que se a bomba quebrava, muitos homens não se mobilizavam de consertar, porque afinal de contas as mulheres seguiam andando 2 horas para poder garantir o fornecimento de água naquela comunidade. Os fogões solares, elas dão como um outro exemplo
bastante fracassado, né, de colocar as mulheres para cozinhar debaixo do sol, não sei se já viram essa experiência. Tem algumas mais interessantes, mas ela vai criticar muito como que a proposta de um fogão solar, quando foi feito para um trabalho específico das mulheres, não conseguia se enquadrar na dinâmica, digamos, de organização da produção de alimentos da comunidade. Tudo isso para dizer assim, todos esses problemas que eu estou citando são problemas de fácil solução técnica, né? O que elas tentam chamar a atenção com esses exemplos é como essa visão das mulheres como quem não ocupa o lugar da produção e a visão da tecnologia, da capacitação técnica como sendo uma coisa masculina, teve sérias implicações sobre as possibilidades de apropriação e uso dessas tecnologias. Acabou. Vou fechar. Vou pular uma parte aqui, mas... Só para fechar... Comendo aí algumas coisas... No caso do movimento de tecnologia apropriada, existe uma crítica já super conhecida para a gente que estuda tecnologia social, da maneira como quem pensou o movimento de tecnologia apropriada, as políticas, tinha uma lógica bastante ofertista, determinista da tecnologia. Então, havia um pressuposto de que você produzir tecnologias adequadas para aqueles contextos, oferecer a possibilidade tecnológica de gerar emprego, por exemplo, nesses lugares, isso automaticamente levaria a melhorias das condições de vida daquelas comunidades, daquelas pessoas. Essas mulheres que escrevem sobre tecnologia apropriada em mulheres, elas vão um pouco nesse sentido, que elas vão dizer, então, a gente deveria pensar em produzir mais tecnologias apropriadas para os trabalhos que são feitos pelas mulheres, a gente deveria pensar em que as mulheres também pudessem participar das capacitações técnicas, das tecnologias feitas para o espaço da produção, e, a partir disso, isso automaticamente vai levar a um processo de, digamos, de maior autonomia das mulheres, que é uma visão determinista da tecnologia, sem pressupor que a própria tecnologia carrega, se não se repensar as relações de gênero, se não se repensar as relações do capital, as tecnologias elas vão ser um ator, digamos, menor nas possibilidades dessas transformações. E aí aqui na América Latina, quando se constrói a ideia de tecnologia social, quando se constrói todo esse aparato, toda essa crítica à tecnologia convencional, acho que tem duas mudanças que são importantes, né? Uma delas é tentar romper com essa ideia do determinismo tecnológico, então a partir das contribuições dos estudos sociais, ciência e tecnologia, tem uma leitura mais crítica nesse sentido de pensar que a tecnologia e os fatores sociais são codefinidos, né? São co-construídos, então não é uma questão de ofertar tecnologias diferentes, mas pensar modelos sociotécnicos que sejam alternativos, que sejam diferentes. E também há um pensamento mais à esquerda, né? São o Varsavsky, o Herrera, que são os que encabeçaram isso, já tinham uma crítica muito forte a esse modelo de dependência que existe do Sul com relação ao Norte, as relações capitalistas. Então propunham mais uma coisa que viesse pensar outras tecnologias, mas que viessem dessa relação mais intrínseca com os movimentos sociais populares, com as bases, né? Agora, tem um elemento que me parece que perdura, digamos, entre o pensamento da tecnologia apropriada e da tecnologia social, que é muito forte, eu acho, na tecnologia social, que é essa coisa de ter um olhar centrado sobre o espaço da produção. E aí o espaço da produção é o espaço do trabalho, né? Como entendido nos termos mais clássicos. Então se pensa... Vamos pensar na agricultura, se pensa a produção agrícola feita fora da casa, a gente está pensando na economia solidária, a gente está pensando nos catadores, nas empresas recuperadas, o que mais de exemplo? Enfim, a gente está pensando no espaço da produção. E essa separação que existe, que é feita dentro do pensamento marxista, né, entre produção e reprodução, ela organiza, ela é a espinha dorsal, digamos, que mantém um sistema desigual de gênero. O que eu quero dizer com isso? Isso não é uma crítica minha, isso é uma crítica da economia feminista. Se a gente só olha para o espaço da produção, a gente está entendendo... Porque o que o capitalismo faz? Ele entende que a produção... Ele economicamente entende a produção como importante apenas aquilo que é possível de ser monetário, de ter valor monetário.
Então, ele toma tudo que é trabalho feito de reprodução, que as feministas chamam, como uma externalidade, né? Hoje a gente está falando de externalidades. Então, quem vai dar comida, cuidar das pessoas, limpar a casa, pensar na saúde das crianças, blá blá blá, todo esse trabalho reprodutivo que nós temos que fazer socialmente para sobreviver, isso é tido como uma externalidade, e isso é externalizado para o espaço doméstico. Então, essa invisibilidade dessa dependência que existe de todo esse trabalho de reprodução para o âmbito da reprodução, isso é um dos elementos que organiza as desigualdades, porque isso é externalizado geralmente para o espaço doméstico, onde são geralmente as mulheres que cumprem essa função. Então, se a gente quer refletir sobre... eu vou ter que acabar aqui, mas assim, se a gente quer refletir sobre um outro modelo tecnológico que não seja o capitalista, ou a gente reflete sobre essa ruptura entre produção e reprodução, ou a gente não vai dar conta. Ou seja, ou a gente vai transformar, talvez, minimamente o espaço da produção, mas mantendo uma lógica de externalizar todo esse trabalho de cuidado. E aí eu fico pensando bastante, porque o que as feministas dizem? Bom, então se a gente quer romper com essa lógica, a gente precisa tirar o nosso olhar de pensar para o espaço da produção, que é uma lógica do capital, e começar a pensar que o que a gente precisa é garantir a reprodução da vida, e a produção é um dos elementos necessários para garantir a reprodução da vida. E aí eu fico pensando na luta histórica do movimento negro e do movimento indígena, que tem essa outra lógica de pensar a organização comunitária, né? de pensar quais são as possibilidades. E, inclusive, até a própria agricultura familiar, né? A agricultura campesina, de disputar isso. Como é que a gente reorganiza a lógica para pensar formas societárias que deem conta de refletir sobre o trabalho de reprodução? Porque se a gente seguir dentro dessa lógica de olhar só para a tecnologia e para o espaço produtivo, a gente vai estar necessariamente reproduzindo uma lógica que externaliza para quem está à margem, podem ser as mulheres, mas pode ser a população negra, pode ser a população indígena, né? Todo esse trabalho reprodutivo que a gente precisa para sobreviver, né? Para conseguir viver. É isso. Desculpa.